E quebra-pau lá na família, viu? Ó, o Bolsonaro está em fúria com seus advogados, principalmente pela mentira que eles disseram a ele sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Os advogados disseram ao Bolsonaro que o Cid não tinha delatado porcaria nenhuma e que, ó, o Cid não te implicou, nós temos fontes confiáveis. Lembremos, saíram várias matérias na imprensa mostrando que aliados de Bolsonaro, gente ligada ao Bolsonaro, estavam pressionando o Cid para saber o conteúdo da sua delação. E saíram matérias na imprensa de interlocutores aí do Cid dizendo que ele não delatou o Bolsonaro, que não tinha nada a ver com isso, tudo mais. Então o Bolsonaro estava mais tranquilo quanto à delação do Cid. Uma das matérias da imprensa até dizia que o Cid estava irritado porque a imprensa estava distorcendo suas palavras e o que ele falou nos depoimentos, e que ele atribuía isso a seu advogado, e que seu advogado só não foi demitido ainda porque o Cid tem que pagá-lo e tem mais parcelas para pagá-lo até pelo menos maio, e que até lá ele não será demitido. Depois disso já não se sabe. Peraí. Por que a Polícia Federal ia homologar uma delação do tenente-coronel Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, braço direito dele, que foi quem ali organizou a tentativa de golpe de Estado, organizou o crime dos cartões de vacinação, organizou vários outros, sem que ele delatasse o chefe dele? Estranho, né? Então o Bolsonaro ficou irritado aí com os... Nem fazia sentido, ficou irritado aí com essa mentira, porque agora sabe-se que o Cid não apenas delatou, ele jogou tudo nas costas do Bolsonaro. O Bolsonaro deu ordem aos advogados que não, na sua estratégia de defesa, não joguem tudo nas costas do Cid mais. Foi estratégia burra o chefe jogar nas costas do ajudante. Nossa, quem é o beneficiário dos crimes? O chefe. Mas foi o ajudante que cometeu os crimes. Nossa, pior, um ajudante militar, que foi a vida inteira, pai militar, pai dele é general, a vida inteira educado sobre hierarquia militar. Você só faz o que lhe é mandado. Aí o Bolsonaro vai lá e fala que não, esse cara, a minha revelia, cometia crimes para mim. Eu era o beneficiário dos crimes que ele cometia, eu não queria que ele cometesse esses crimes. Pô, fica mal. Então deu um esporro nos advogados e aí recebeu uma notícia aí devastadora. Ontem teve um encontro aí de senadores da CPI da Covid que foi lá em 2021, faz 3 anos a CPI, com o Procurador-Geral da República, o Gonê. O Gonê já tinha se encontrado com o Renan Calheiros, o Gonê já tinha falado no dia 19 de dezembro, não ele, mas a Procuradoria-Geral da República anunciou que iria reabrir investigações quanto à CPI da Covid. Lembremos, a CPI da Covid indiciou mais de 80 pessoas por inúmeros crimes que foram cometidos na pandemia. Inúmeros! Olha, desde o atraso na compra de vacinas, aqueles mais de 100 e-mails da Pfizer que o governo Bolsonaro não respondeu, a tentativa de superfaturamento na compra das vacinas Covaxin, tentativa de superfaturamento na compra da vacina também da AstraZeneca, queriam cobrar $1 de propina por dose. Olha, tem ali crimes sobre a máscara, crimes sobre o caos que aconteceu em Manaus, a falta de oxigênio. É muito crime. Os crimes ali da CPI da Covid, eu posso dizer assim que estamos aí diante de um dos maiores esquemas aí da história do Brasil em número de crimes, em pessoas envolvidas, viu? E aí o que acontece? Aqueles crimes foram enviados para a Procuradoria-Geral da República, porque funciona assim, uma CPI investiga, como a polícia investiga, mas a polícia não pode oferecer denúncia à Justiça. A polícia investiga, manda investigação para o Ministério Público, e é o Ministério Público quem decide se faz a denúncia, se não faz, se enterra a investigação inteira, quais crimes serão denunciados e tudo mais. No caso, a CPI faz o mesmo, faz ali o trabalho de investigação e manda. O Ministério Público era comandado pelo criminoso Augusto Aras, comparsa do Bolsonaro na maioria dos crimes. O Augusto Aras simplesmente decidiu não indiciar o Bolsonaro, não indiciar ninguém, não denunciar, indiciados foram, não denunciar ninguém por crime algum e enterrar as investigações. Ok, ficaram ali arquivadas. No dia 18 de dezembro do ano passado, assume Gonê. O Gonê assumiu na Procuradoria-Geral da República e no mesmo dia o Gonê enviou ali para o Gilmar Mendes o seguinte, olha, na verdade o STF o Gilmar Mendes encaminhou para a mesa do Gonê um pedido, porque todo o processo tem que o STF, antes de decidir, pergunta para a Procuradoria. E perguntou, olha,
tem alguém aqui recorreu sobre o arquivamento dos casos da CPI da Covid. Então recorreram aqui, no caso quem recorreu foi o Randolph Rodrigues. Recorreu. Você vai mesmo arquivar sim ou não? Por que é para arquivar ou não é? E ali o Gonê, no dia 19 de dezembro, ele responde ao STF dizendo não vamos arquivar nada não, isso não será arquivado, isso será desarquivado. E ali o Gilmar Mendes deu ordem para desarquivar e o Gonê passou ali a investigar. Porém, a investigação ainda não foi aberta formalmente, mas já está ali a decisão tomada, ou seja, já está encaminhada. Então, os senadores da CPI da Covid se encontraram com o Gonê para falar, foi assim que aconteceu, os crimes foram assim, tem que ser investigados. E o Gonê foi lá e falou, é óbvio, contem comigo, meus chapas. Isso aí será investigado, mas olha, sabe o caso do dia 8 de janeiro que a gente diz que não vai ficar pedra sobre pedra? Mas olha, não vai sobrar paralelepípedo para contar essa história aqui, não vai ficar pedra sobre pedra mesmo. Então, a Procuradoria-Geral da República vai investigar agora o Bolsonaro e mais de 80 pessoas pelos crimes da pandemia. Também foi dito aí aos senadores que já tem investigações contra crimes da Covid, tá? Já tem investigações. Então, agora, nos próximos dias, ou essas investigações todas da Covid devem ser aberta uma mega investigação, ou várias investigações serão abertas aí, dependendo de cada crime. Porque tem crimes na CPI que não são ligados entre si. Dou um exemplo. O Bolsonaro não ter respondido os mais de 100 e-mails da Pfizer são uma coisa. O Pazuello, aquela doutora cloroquina lá, eles terem criado um aplicativo e mandado as pessoas tomarem cloroquina em vez de conseguir oxigênio para as pessoas de Manaus quando estava faltando, aquilo é outro crime. Os dois crimes têm ligação? Você pode até pensar, tem, o negacionismo é a ligação nesses crimes todos, sim. Mas uma coisa é uma coisa, tem até Bolsonaro e negacionismo dele envolvido, outra coisa é outra coisa. O crime lá de superfaturamento na compra de outra vacina. Até você pode falar, olha, o Bolsonaro não ter respondido os e-mails da Pfizer para comprar a vacina, criou uma falta de vacinas, por isso criou ali um sistema ali em que poderia a vacina ser superfaturada. Por quê? Porque a gente estava num cenário em que tinha falta de vacina, todos desesperados, não importa o preço, queriam as vacinas. Foi isso que o governo tentou usar ali, o desgoverno Bolsonaro tentou usar para superfaturar vacinas da Covaxin, que seriam compradas por 1 bilhão e 700 milhões e não seriam nem entregues, tá? Era superfaturamento de um produto que não seria nem entregue. Tem ligação? Tem alguma, mas pode ser que a Procuradoria diga, olha, vamos abrir investigações aqui paralelas, em vez de uma mega investigação, investigações paralelas. O que eu vou falar, opinião do Thiago, talvez seja melhor. Quanto mais investigações forem criadas, em paralelo, o que acontece? Olha, foi indiciado, uma investigação acaba, já é indiciado ali. Outra acaba, já são indiciados novamente. Outra acaba, já são indiciados, denunciados, já vai começando o processo contra eles já mais rapidamente, porque são várias investigações pequenas ocorrendo em paralelo. É como se você prefere uma grande avenida de 6 faixas ou várias avenidas de 2 faixas, por exemplo. É isso. E aí o que acontece? Nesse caso aí, o Bolsonaro, ele está em pânico porque os advogados garantiram para ele que ele não tinha mais que se preocupar com o caso de Covid. Só que os advogados também garantiram que o Cid não tinha delatado ele. Vai acreditar nesses caras? Pouco antes da Polícia Federal entrar na casa do Bolsonaro, pouco antes do Bolsonaro e dos filhos saírem fugindo de barco e de jet ski, sabendo que a Polícia Federal ia chegar lá, isso faz o quê? 1 mês atrás, os advogados do Bolsonaro tinham dito para ele que, olha, não, a polícia não vai atrás do Carlos, você viu? Eles vão até atrás do Ramagem, dos outros, mas não tá chegando em você não, ô Bolsonaro, não se preocupe. O pessoal fala que esse esquema aí da BIM tem a ver com o Carlos, nada. Nossas fontes aqui dizem que tá tudo ok. Não tava. Então, e sabe o que vai acontecer? Que eu já tô rindo aqui de antemão. Daqui a alguns dias o Bolsonaro volta a acreditar nesses advogados e volta a acreditar que não vai acontecer nada. Olha, eu vejo umas pessoas de esquerda que às vezes elas veem os posts aí dos bolsominions e também ficam desesperadas, falando, nossa, não vai acontecer nada. Quando o Eduardo Bolsonaro
colocou, foi o que mais viralizou foi o Eduardo, né? Depois do Eduardo, depois de muitas horas, aí o Gay publicou e viralizou muito. Mas quando ele publicou o vídeo do Gilmar Mendes, dizendo que, olha, não teve tentativa de golpe no 8 de janeiro, e não colocou a data do vídeo, teve gente de esquerda que estava em pânico, já falando, nossa, vai ter anistia, eu sabia, nos bastidores já estão ali, todos eles ali macumunados, estão ali já de acordo para não ter punição para ninguém, só pé rapado que vai ser preso. Eu falo, calma, gente, ó, o vídeo não é nem desse ano. Foi lá do dia 18 de janeiro do ano passado, antes de ter investigação, não tinha nem começado ainda a investigação. Calma. Eles realmente lá na extrema-direita, eles tentam te agarrar a qualquer fio de esperança, por menor que seja, para dizer que, olha, não vai dar em nada. O próprio Bolsonaro aí acredita nos advogados dele. Os advogados dele, teve uma matéria que saiu aí no Globo que falou, olha, é negacionismo. Aí eu não tô nem falando de negacionismo aí dos crimes da Covid. Negacionismo jurídico é o que estão fazendo os advogados do Bolsonaro. E o pior, as estratégias de defesa deles são uma pior que a outra. É assim, você fala, meu, como é que pode esse pessoal ter uma imaginação tão fértil e o pior, achar que as pessoas são tão burras de acreditar nas desculpas deles. E o pior, eles criam uma estratégia de defesa, aí é desmentida, eles criam uma outra que vai de contradição com a primeira. Nem vamos ajeitar um pedacinho da história? Não, vamos criar uma história completamente diferente. É desmentida, eles criam uma terceira estratégia, completamente diferente das outras. Eles falam, não faz sentido. Pois bem, agora, lembre-se, nos crimes do Bolsonaro na pandemia, as penas máximas, o Bolsonaro dificilmente vai ser condenado a pena máxima em todos os crimes. Já lembrando lá, já lá na frente, ó, investigação, acabou a investigação, denúncia, processo direto na STF e tal. As penas máximas chegam a 80 anos de prisão, 80 anos de jaula. Eu já vi jornalistas aí cravando que o Bolsonaro vai pegar 40 anos pelos crimes da Covid. 40 anos, é metade das penas, se pensar. Eu lembro que na época ali da pandemia eu vi alguns juristas dizendo, olha, as penas chegam, alguns disseram que chegava a 91 anos, teve gente que falou 80, teve gente que colocou crime a mais, crime a menos, mas os crimes que estão ali chegam a 80 anos. O caso é o seguinte, não vai pegar a pena máxima em todos, nem ferrando. Tem crimes aí que não se pega a pena máxima, quase ninguém no Brasil. Se pegar metade, 40 aí já é muita coisa. Você põe aí mais 15 do cartão de vacinação, se colocar ali a corrupção de menores já são 27, já é muita coisa. No caso das joias, estamos falando aí de mais 30 anos. No caso do golpe de Estado, aí ferrou. Aí ferrou de vez. Se os terroristas estão pegando 17 anos, o Bolsonaro e os chefões, fala-se aí em condenações, não em pena máxima. Pena máxima aí, no caso do Anderson Torres, por exemplo, chega a 91 anos. Do Bolsonaro deve passar. Mas fala em condenações de 35 a 45 anos para os chefões aí do dia 8 de janeiro. Então a coisa vai ficar bem feia. Estamos falando aí de que daqui 1 ano e meio, 2 anos, pode ser que esses bandidos já estejam condenados a mais de 100 anos de prisão no total, tá? Talvez não estejam presos, não vão ser presos nunca. Calma, a gente tem que ter calma. O bom é que enquanto a gente espera aqui, eles estão em pânico. Quem não dorme são eles. Quem tem que tomar, segundo o próprio general Heleno, tem que tomar aí calmante na veia, são eles. Quem tá aí todo dia de manhã tem medo que a Polícia Federal vai bater na porta e aí já com algemas, não é para fazer busca e apreensão não, com algemas, são eles. Então eles estão aí comendo pão que o diabo amassou. Obviamente, eu prefiro que eles comam o pão que o diabo amassou na papuda e não aí nas suas mansões aí, vivendo a vida em liberdade como estão. Mas tenhamos paciência. A gente vê aí que a Polícia Federal, pelos indiciamentos e tudo mais, a Polícia Federal está trabalhando e quando eles fazem ali o trabalho, eles mostram com muitas provas, mostram toda ali a trama muito bem desenhada. Eles desenham tudo para que não tenha como alguém ler o relatório inteiro e falar, caramba, não tem crime aqui. A pessoa olha e fala, pô, tá aqui ó, a história toda com conversa, com um falou com o outro, falou com o outro, e aí tem áudio de um, tem áudio de outro, tem conversa, tem isso. Então, no caso da Covid, o Bolsonaro, quando foi condenado, e nesses outros casos, saiba, quando as investigações acabarem, vai ser solto, vai ser aí exposto um relatório final de investigação que vai ter muita prova contra eles. No caso dos crimes da Covid, temos aí a vantagem que a CPI já fez um relatório bem contundente, então a investigação já parte de um ponto bem avançado.
Óbvio, a Procuradoria-Geral da República pode fazer uma investigação muito mais ampla e muito mais profunda do que a CPI jamais poderia. A Procuradoria-Geral da República pode mandar a Polícia Federal fazer busca e apreensão, prender preventivamente, etc, etc, etc. Esperemos, porque tudo indica que serão penas bem altas, viu? Eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!